O pessoal tá lá na outra sala, que foi duplicada. Karine, você está com faltas? Hum, Quantas? Não, não fini. Eu vou ter que ver o histórico lá. Colocar aqui o link para o pessoal. Depois a gente vê isso aí, tá? Eu fiz lançamento de. Deixa eu ver aqui. Professor, Oi. eu sem querer sair do chat dessa turma aqui, o senhor consegue me colocar de volta? Mas se você está aqui, É está por causa falando comigo. nas mensagens eu saí, sabe? Porque tava com 3 grupos. Aí eu fui tirar Ah, eu saí, me, entendeu? me passa sua matrícula aqui para adicionar, Tá tá? bom, tá. Vou te mandar. Bom, pessoal, essa questão de faltas, eu vou ter que ver. Você me manda um e-mail falando, questionando. Eu tenho aqui salva as listas de presenças e geralmente eu estou dando frequência para todo mundo, porque dos últimas vezes eu nem fiz, tipo, a todo mundo levou presença, tá bom? E aí eu verifico lá com a questão dos diário de frequência. Deixa eu ver aqui, estou entrando. Não vamos falar dessas questões de falta agora aqui na sala de aula, senão vamos. Mas me escreve um e-mail. Toda questão de falta, nota, manda um e-mail. Tá? De novo, pessoal, faltas. Não sei, de 21/02 foi um dia que a gente. Ah, já sei por que foi. Essa turma foi criada, sim, a primeira aula foi uma turma que era 1.000 pessoas, tá? Depois quebraram as turmas, que foi para lá do 21, tá? E o que acontece? Talvez quando quebraram as turmas, no primeiro dia, que foi 21/02, botaram falta automaticamente para vocês, porque eu não estou botando falta na maioria. De vez em quando faço, de vez em quando deve ser uma falta, Thaís, mas assim, vocês têm até 25% podem chegar, tá bom? Não se preocupe por isso não. Aí, vamos lá para a aula. Fala, Emily. Eu vou mandar minha Tá, matrícula lá naquele outro grupo, pode ser? pode. Tá bom, obrigada. Nada. Mas, Emily, você não enxerga o chat? Não entendi. Não, é porque assim, eu entrei aqui na aula. Aí eu fui tirar os outros que eu vi que não fazia mais, que não faz parte, sabe? Só que eu Aham. sem querer apaguei esse grupo, entendeu? Aí eu não tô conseguindo ver o chat. Você consegue ver o chat aqui que está falando comigo? Lá em Não, não cima. consigo. Não consegue. Não. Tá,
Não, deixa eu ver. Aqui eu vou pegar sua matrícula, peraí. Tá. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Eu já vou pegar aqui, essa aqui. Pronto. Agora eu vou te adicionar. Participantes. Mas por que não está aparecendo para adicionar? Ah, peraí, eu vou. Isso aqui. Foi. Veja ver se aparece. Deu certo. Muito obrigada, Ah, professor. que legal. Hum. Bom, pessoal, vamos começar. Pessoal lá que encontra o caminho, olha só, vou dar uma dica para vocês que está com essa monte de duplicidade ali, tá? Você já pode baixar a mão, Emily. Tá, consegui aqui. O que acontece? Olha só, vou compartilhar a tela. Quando vocês acessam, sim, quando vocês acessam aqui, aqui estão todos os históricos, certo? Dos chats que você tem participado. Procure o certo e vamos imaginar que seja esse o certo aqui. Aí você procura e nos três pontinhos tem fixar. Quando você fixa, ele sobe. Então, eu já sei que aqui são as turmas que eu sei que não são as de... Entendeu? Que está dando problema. Aqui eu já sei que já estamos aqui. Alguém aqui. Olha como eu gosto quando tiram as mensagens fixas. Poxa, cara, tô cansado de botar essa mensagem fixa aí. Sempre alguém tira. Deixa eu ver aqui. Um minuto que eu vou colocar aqui. Da turma das 18 horas, 19 horas. Dá maior problema que esse aqui. Em questão de links e tudo, gente. É muito complicado. Depois eu coloco lá. Ó, estão todos aqui. Fixar. Aí ela fica aqui, aparecendo. Mas alguém vem aqui nos três pontinhos e desafixa. O professor já está sem paciência. Bom, agora sim. Ah, espera. Eu tenho que... Um minuto, pessoal. Um minutinho, uma paciência. Aula hoje. Um minuto, tá? Dá um minutinho aqui que eu... Deixa eu entrar no celular. Hum? Pessoal, na aula passada a gente falou sobre reações químicas, sim? Hoje vamos continuar essa parte de reações químicas e a gente vai estudar um pouco sobre os tipos de diferentes reações que existem, tá? Além disso, a gente vai estudar a questão de como fazer o balanceamento de uma equação química.
Então, uma reação química. Uma reação química é como a gente chama também uma equação química. E como todas as equações falam, precisa ter um equilíbrio entre os números de átomos de cada elemento, se antes e depois dos reagentes. Ou seja, nos produtos e nos reagentes. Isso que a gente vai estudar hoje. Só estou apagando aqui o material que eu tinha feito da aula passada. E agora sim. Jesus, quase não consegui. O que está acontecendo aqui? O pessoal não consegue entrar, né? Cara, tem que procurar ali entre os chats que ficaram lá qual é o certo. Espera aí. Não entrem pelo calendário. Sim, Sara, eu disponibilizo esses slides e esses slides estão todos na parte de arquivos aqui, tá? Fala, Camila. Seu áudio tá normal? Pra mim tá baixíssimo. Tá baixo, pessoal? Tá bem no som? Pra mim tá normal. Então, tem que ver ali, Camila, com relação ao da máquina ou ou do celular. Ok, então vamos começar. Passaram 15 minutos. Toda aula a gente vem na mesma coisa. Vamos lá. Então, falei. Vamos falar então hoje sobre a classificação, sim, dessas reações químicas. E essas reações químicas, elas podem ser classificadas de acordo a diferentes perspectivas. E essas perspectivas são, por exemplo, troca de elementos, da natureza química, enfim. Então, vamos ver algumas questões. Sim. Primeiro, nós sabemos que uma reação química tem a seguinte forma. Tem, por exemplo, dois compostos, produzem, sim, outros dois. O que está antes da seta é o que a gente chama de reagentes. Tá? E o que está após a seta são os produtos. Ok? O sentido da reação é dado por uma setinha. Essa seta indica o seguinte, que os reagentes A mais B vão produzir estes produtos aqui, C mais D. Tá? E se encontramos somente uma setinha nesse sentido, significa que a reação é irreversível, ou seja, que ela só apenas funciona ou acontece em uma direção, que seria daqui para lá, ok? Que significa isso? Que se eu vou colocar, por exemplo, se vou analisar aqui em X eu vou colocar tempo, tá? E aqui a concentração. Sim. Em um tempo zero, a concentração dos reagentes é a maior, tá? Porque eles têm maior concentração. Sim? Quando começa a avançar o tempo, os reagentes estão se consumindo para dar, sim, passo à produção dos produtos. O que significa isso? Que no tempo igual a zero, os produtos, ele era zero, no tempo zero, não tinha nada produzido, e aí a concentração vai aumentando, tá? Para os produtos. Ok? Chega um momento em que esses reagentes já se acabam e aí acaba a reação, porque se não tem reagentes, não tem como fazer produtos. Se chama uma reação irreversível porque está neste sentido, único sentido. Ok? Muito bem. Temos reações reversíveis.
Então, são da mesma forma, por exemplo, A mais B produz C mais D. Uma reação reversível é o seguinte, ela pode acontecer em qualquer um dos dois sentidos. Ou seja, que A mais B produz CD ou que C mais D produza A mais B, tá bom? Então, a gente vai encontrar sempre este símbolo aqui e aí sabemos que é uma reação reversível, tá bom? Mas o que acontece? Para ser uma equação reversível, ela depende também as irreversíveis dependem de muitos fatores. Mas eu consigo aqui manipular certos fatores para fazer, por exemplo, em alguma empresa, em alguma indústria, não me serve que esta reação aconteça neste sentido. Eu preciso matar esse sentido que somente acontece aqui. Na natureza, essa reação é reversível, mas eu consigo controlar de tal forma para que só aconteça em um sentido só. Para isso, eu preciso trabalhar com fatores como pressão, em que acontece essa reação, temperatura, tá? Em que está acontecendo, uso de catalisadores, ou mesmo da mesma natureza dos compostos, natureza química dos compostos. Tipo, mais eletronegativo, ácido, um base, enfim. Eita, caraca, eu não comecei a gravar. Viu? Ninguém falou nada. Ah, não, tá gravando. Que bom, alguém colocou para gravar, sei lá. Mas tá Vai gravando. ficar linda a reclamação no vídeo. Muito bom. Tá Gente, gravando desde o início. vai ficar umas 50 horas, mas depois vocês vão achar lá onde começa. Tá bom? Não, apareceu uma notificação porque ele traduz também, né? Faz as legendas ali. Aí falou assim, o idioma está sendo falado incorreto. Eu falei, caraca, eu esqueci. Mas tudo bem, vamos lá. Beleza. Vamos voltar aqui. Eu já estava reclamando. Vocês, tadinhos. O professor só reclama. Ok. Então, se eu conseguir mexer em alguma desses fatores, eu consigo fazer que uma reação que é naturalmente, digo, reversível, pode tornar ela reversível, tá? Outra questão, concentração, tá bom? Concentração também é importante. Ok. Tem uma questão também relacionada ao uso da energia envolvida no processo. Então, por exemplo, algumas reações, quando elas começam a acontecer, são exotérmicas. Exotérmicas é que elas se aportam ou geram calor, ¿sí? Elas começam a jogar calor para o ambiente. Tá? Isso que a gente chama exotérmica. Então, a gente consegue enxergar na hora se está fazendo uma reação ali. Se você tocar com suas mãos, de repente, não vão fazer isso no laboratório, tá? Mas eu estou falando. Vocês sentirem a mão perto do reator ou do vaso de precipitado que você está fazendo as combinações da reação, vocês vão sentir que ele está fazendo calor, tipo assim, está aquecendo. Tá? E tem umas reações que são endotérmicas, que elas precisam de calor ou de energia para acontecer. E isso acontece mais nas condições ambientais. Então, por exemplo, são reações que não acontecem naturalmente nas condições ambientais, portanto, não são espontâneas. E aí precisa fazer uma decomposição térmica. Tá? Ok. E agora sim,
vamos ver aqui a forma como os produtos se originam. Então, vamos lá. Cada bolinha que vocês estão enxergando ali representa um elemento. Uma reação de síntese é aquela em que dois elementos se combinam para formar um composto. Tá? Então, aqui temos o elemento A mais elemento B se transforma em um composto, certo? Quando se tem, chamamos de elemento, ¿sí? Chamamos de elemento quando tem um único átomo, tá? de alguma substância. Digo, de alguma substância pura. Tá? Já composto é a junção de dois ou mais elementos. Então, o que acontece? Um composto, isso aqui já tinha falado das outras aulas. Temos mais de um elemento. Então, por exemplo, a reação de síntese, ela é dois elementos produzem um composto. Decomposição é ao contrário. Olha só, eu tenho aqui um composto, certo? De dois elementos. E a decomposição é o seguinte, eu vou quebrar e ficar cada um separado. Então, o que acontece? De um composto, tenho vários elementos ali, tá bom? De simples troca. Simples troca, observem aqui, temos AB mais C. Simples troca significa o seguinte, eu vou fazer somente uma substituição. Então, por exemplo, A combinou com C e produz AC. E B ficou sozinho. Mas outra simples troca poderia ter sido que B se junta com C e deixa a sozinho. Mas ainda continua sendo essa daqui de simples troca, porque somente teve uma substituição. E por último, temos a de dupla troca, ou troca dupla aí. É o contrário, né? Então, o que acontece? Aqui, por exemplo, vai acontecer duas substituições. A com C, por exemplo, troca, e B com D, troca. Aí fez uma dupla troca. Mas também poderia ter A com D, certo? E B com C. Mas, de novo, continua sendo uma reação de dupla troca ali. Beleza? Dúvidas? Tá tranquilo, né? Então, vamos fazer alguns... Dúvidas. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, tá? Sobre isso. Então, vamos ver. De síntese. A de síntese é aquela que falamos quando temos dois elementos, sim? E depois se transformam em um composto. Tá? Aqui temos, por exemplo, o ferro, sim? É um elemento purinho, se combina com enxofre, que é também um elemento purinho, para formar o sulfeto de ferro. Tá? Ok? Então, temos aqui um elemento mais um elemento, temos depois um composto. Composto de dois elementos. Ok? Beleza. Então, essa de síntese é bem mais tranquila. Vamos ver a reação de decomposição, que essa é ao contrário. Sim? Aqui, uma substância dividida em outras. Tá? Não necessariamente vai ser... pode ser que uma substância composta se desenvolva em algumas que não necessariamente vão ser elementos. Isso que a gente vai mostrar aqui. Bom, pessoal, olha só. Antes de começar a falar sobre essas questões de reação, de decomposição, observem que aqui temos um coeficiente que multiplica esse daqui, certo? O que significa isso? E temos um subíndice. Eu vou pegar só para explicar como funciona essa nomenclatura com relação a compostos que estão multiplicados por algum coeficiente.
Então, temos 2H2O, que significa este 2 que está aqui, antes, fala o seguinte, temos duas moléculas Gente, quem me colocou mudo? Será que eu estou mudo faz tempo? Não, tá Tá indo não. tranquilo, professor. Meu Tá mudo não. Eu pré-requisito acho para que as... foi sem querer, foi rápido. Não, foi rápido, né? Mas não perdi o... Tá, Não, foi tranquilinho. tá bom. Ok, então aqui que significa? Que apareceu de uma vez a mensagem, eu falei, caraca, que bom. O que significa aqui? Que temos duas moléculas de água, certo? Aí vem o seguinte, eu quero saber quantos átomos do elemento de hidrogênio temos. Então, o que acontece? Sempre você vai multiplicar o coeficiente anterior da molécula e multiplica sempre pelo subíndice para cada elemento. Então, o que significa isso? Que aqui temos quantos átomos de hidrogênio? Temos 4 átomos do elemento de hidrogênio. E quantos temos, então, de oxigênio? Quantos temos? 2, porque seria 2 vezes quando não colocamos, é como se tivesse um 1. Então, 2 vezes 1, ou seja que temos 2 átomos. Quem será? O que será? Será que está... Ah, já lembrei. O Teams está com muita interferência. Ontem caiu várias vezes. Enfim, está complicado. Tá? Aí eu acho que é automaticamente que tá vindo esse troço ali. Vou ver aqui. Vixe, ele só tá dando problema. Não, aqui para mim está aparecendo que está gravando ainda. Tá? Para vocês também, para mim está gravando. Olha, eu sempre falo aqui, parar a gravação. Tá bom. Tá estranho. Deve ser de outro chat lá. Está gravando. Graças a Deus, gente. Olha só, não vou repetir a aula, não. Não, se qualquer coisa eu tenho da outra turma, que foi a D7, foi o mesmo conteúdo. Aí se der bug, eu boto a de lá e vocês assistem. Que é a mesma coisa. Ok. Então vamos ver. De quando temos, se... De novo, me mutaram. Tá, tá bom. E aí, o que acontece, pessoal? Ô, Agora vamos... professor, Oi. boa noite. Não teria como o senhor excluir aquela outra sala de aula que toda vez que entramos, Eu não ficamos tenho lá e como... depois que voltamos para cá? Aí eu acredito que esse problema acabe, mas só quem pode ter acesso a essa sala é vocês mesmo, os professores. Não consigo. Eu tentei apagar ela lá e não consegui. E aí, o que acontece? Quem faz isso isso vem lá da unidade, sei lá. Tá? Mas como eu falei para vocês, olha só, para não ter mais problemas, eu estou fazendo isso porque eu também estou sofrendo. Não somente vocês, o professor, e eu ainda tenho um monte de turma. Olha só. Quando a gente vem para cá, peraí, cadê? Aqui. Olha, a gente tem um histórico, né? Um histórico de quando você achar a turma certa, você vem nesses 3 pontinhos, tá? E aí vem fixar. Quando fixa, ela sobe e fica aqui nas fixadas. Então, essas são as que são verdadeiras. O restante é tudo imitação, tá? Vamos voltar. Beleza. Bom, ficou claro aqui, né, da questão de
de contar, né? Então, por exemplo, o número 2, que está antes, o coeficiente antes, significa que temos duas moléculas de água. Mas, se eu quero saber os átomos, tá? Os átomos, você faz aqui, ó. 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio, sempre multiplica pelo subíndice. E 2 vezes 1, sim? Aqui temos 2 átomos de oxigênio. Mas voltando às reações de decomposição, são aquelas em que um composto se subdivide. Sim? Então, aqui temos que duas moléculas de água, ela se dividiu em quê? Duas de hidrogênio e uma de oxigênio. É o que a gente chama dos processos de eletrólise. Aqui temos duas moléculas do cloreto de prata. Tá? O que acontece? Decomposição. Então, ela vai quebrar em duas de prata e uma de cloro. Ah, professor, como sei dos coeficientes que estão antes desse aí? Somente você vai saber, a gente vai fazer isso hoje, que é aprender a balancear uma equação, tá? E aí a gente vai aplicar algumas regrinhas. Observem aqui na terceira reação. Ela não exclusivamente vai formar elementos, tá? Mas ela se quebra, tá? Você tem uma decomposição ali em que o cálcio pega um oxigênio, forma um óxido e outro óxido. E os dois aqui são dois compostos. Então, uma decomposição também pode ser que um composto, sim, se transforme em um composto 1 mais um composto 2. O importante é que seja, sim, de 1 vem 2, tá bom? De 1 se transforman em 2 ou mais. Beleza? Dúvidas sobre esse? Tranquilo. Vamos lá. Agora temos a de simples troca. Simples troca que eu falei somente vai fazer uma substituição. Tá? Então, observem a de 5. Sim? Quem foi o elemento que trocou aqui? Observem que o 5, sim, aqui se junta ao cloro e formou o cloreto de 5. E ficou sozinho o hidrogênio. Então, mas teve somente uma troca. Só teve uma troca ou uma substituição. Aqui temos outra em que está, esse aqui é mercúrio e esse é iodo. O sódio se junta com o iodo. Fez uma única substituição e formou essa sal aqui. E ficou o mercúrio sozinho. O cloro, aqui em terceira, se junta com o potássio. Que ficou? Só o bromo. Tá bom? Uma única ou simples troca ou deslocamento. Tá? Dúvidas? Tranquilo. Agora sim, a de dupla troca. Dupla troca, sim, quando Ah, ficou mudo de novo pra mim. tá, eu consigo ver aqui quando aparece, ele me dá uma. O que será, gente? Bom, vamos, já falta pouco tempo, vamos acabar isso aqui logo e vamos lutando. Se cada vez que aparecer mutar, aí eu vou desmuto. Ok? Muito bem. Aqui temos dupla troca. Olha, o cloro se junta com o sódio, certo? Formou NaCl. E agora o hidrogênio sozinho daqui se juntou com todo esse composto. Tá? Temos uma e duas substituições. Tá? Por isso que é de dupla troca. Não necessariamente, observem aqui no caso do OH, que as duplas ou as trocas acontecem somente de elementos. Não, temos ali um íon, que é o OH, o grupo hidroxila, tá? Eles juntos formam ali um composto, porque tem mais de um elemento. Mas não necessariamente essa dupla troca, sim, é com somente elementos.
Eu posso colocar um conjunto de compostos ali que vão se trocar. O importante é contar o número de trocas na reação. E aqui observamos que o número de trocas que acontece são 2. Show? Ok. Vamos falar agora sobre a reação de oxirredução. Na última aula, a gente estudou os números de oxidação. Lembra que a gente utilizou alguma regra de oxidação? Ok. Estas reações de oxirredução são aquelas em que a gente verifica a transferência de elétrons entre os reagentes. Então, o que acontece? A gente estudou, semana passada, os números de oxidação, o NOx, certo? Muito bem. Oxirredução. Então, o que acontece? Se o NOx aumenta, tá? Eu analiso dos reagentes, eu vou verificar todos os números de oxidação. E eu comparo desse elemento no reagente com relação a esse mesmo elemento nos produtos. E verifico o número de oxidação. E esse número de oxidação aumentou, significa que ele teve uma oxidação. Se teve uma oxidação, significa que ele é um agente redutor. Ele produziu, ele que está produzindo, ele está se oxidando, tá? Mas a gente chama que ele é um agente redutor. Se o número de oxidação diminui, ele está se reduzindo, ou seja, tem uma redução. Portanto, ele é um agente oxidante. Um agente oxidante. Ok? Muito bem. E isso é importante a gente fazer essas, identificar qual se oxida, qual se reduz, para a gente depois fazer estes balanceamentos por oxidações de oxirredução. Então vamos ver aqui um exemplo. Ah, não. Aqui tem algumas regras que a gente estudou na aula anterior, né? Que, por exemplo, que o número de oxidação de uma substância simples sempre é zero, que a soma dos números de oxidação em um composto tem que dar zero e outras regrinhas ali. E isso é importante para a gente verificar sempre o estudo do número de oxidação. Tá? Então vamos ver aqui. Vamos analisar essa primeira reação. Ok, eu vou analisar primeiro os números de oxidação de cada um deles, de acordo com o que a gente estudou na aula anterior. Aqui temos que o ferro tem como número de oxidação zero. Por quê? Ele é um elemento purinho. E essa era uma das regras. Elementos puros têm número de oxidação zero. O cloro também está sozinho. Ele tem zero também como número de oxidação. Vamos para esta molécula aqui composta. Que temos? O cloro é menos 1, certo? E a gente estudou que o número de oxidação para um composto tem que ser zero. Então, o que acontece? Se aqui é menos 3 para o cloro, significa que o ferro é mais 3, certo? Então, vamos fazer essa conta. Temos 3 de ferro mais menos 1 vezes 3 para o cloro. Menos 1 vezes 3, então vai dar 3 menos 3 igual a 0. Beleza, confirmamos ali. O que eu fiz? Eu simplesmente estou colocando uma reação química com os números de oxidação. Estou colocando uma reação química com os números de oxidação na parte de cima. Tá? E eu quero saber qual que está se oxidando e qual está se reduzindo. Então, de acordo à regra, vamos lá. Se o NOx aumenta,
significa, aumenta, significa que ele está se oxidando. Tá? Qual desses dois, o ferro ou o cloro, está aumentando o número de oxidação? Olha só, o ferro está de 0 nos reagentes, certo? E ele passa para os produtos com quanto? Com mais 3. Ou seja, que aumentou o número de oxidação. Se aumenta o número de oxidação, significa que o ferro se está fazendo uma oxidação. Ficou claro? Agora, vamos analisar o número de oxidação quando diminui. De 0, ele passa para menos 1, o cloro. De 0 passa para menos 1. Significa que ele caiu, diminuiu. Portanto, o cloro é que está fazendo a redução. Beleza? Ficou claro? Sim. Tranquilo. Muito bem. Temos mais um exemplo aqui embaixo. Tá? Aqui não temos somente dois elementos, né? Temos vários elementos. Tem hidrogênios, tem oxigênios, enfim. Eu vou colocar todos os números de oxidação para checar somente aqueles que tiveram uma variação. Então, aqui sabemos que o enxofre é menos 2. Para ser 0, esse composto, aqui teria que ser mais 1. Ok. 1 vezes 2, 2 menos 2, 0. Ok. O bromo, como está sozinho, ele tem número de oxidação 0. O oxigênio sempre menos 2 e o hidrogênio sempre mais 1. Mais 1 sempre do hidrogênio, menos 2 do oxigênio, menos 2 vezes 4, menos 8. Tá? Aqui temos 2, este aqui é 6. Okay. O bromo é menos 1 e o hidrogênio é mais 1. Pessoal, observem todos os números de oxidação, tá, do hidrogênio. Olha, não mudou. O hidrogênio sempre se manteve como mais 1. Mais 1. Vamos fazer aqui uma coisa. Ó, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Ou seja, que o hidrogênio não vai ser contado como oxidante ou redutor. Vamos ver a questão do oxigênio. O oxigênio foi menos 2, continua sendo menos 2. Então, o oxigênio também não é. O que ficou? O enxofre e ficou o bromo. Aí vamos analisar com esses dois, sim? Então, o enxofre, o que acontece com o enxofre? Ele passa de menos 2 para 6. Ele aumentou, certo? O NOx aumentou. Portanto, ele está na oxidação. Se está na oxidação, ele é chamado de agente redutor. Tá? Porque ele que causa a redução. Tudo bem? Agora vamos analisar o bromo. O bromo está passando de 0 para menos 1. Esse NOx teve uma queda. Aqui. Aí tem um cara cantando aqui embaixo, gente. Teve uma queda, NOx. Que significa que ele teve uma redução. Ou seja, que o bromo está se reduzindo. Se ele está tendo uma redução, significa que ele é o agente oxidante. E aqui na figurinha a gente enxergou muito bem. Olha só, de menos 2 passa para mais 6, o enxofre, e o bromo, que está em 0, vai passar para menos 1. Tudo tranquilo? Tranquilo. Beleza. Agora vamos falar um Tranquilo. pouco sobre as leis de... sobre as leis da conservação da massa.
tá? Para alguns químicos no século XVIII, um composto químico era uma substância composta de dois ou mais elementos e que podia ser separada em esses elementos usando algum procedimento químico apropriado. O que acontece? Sim, eles estavam certos, porque um composto, sim, químico, ele tem vários elementos. Pode acontecer que é possível, sim, fazer essa separação. O que não se sabia nesse caso era, por exemplo, a quantidade de proporção que era de um elemento para o outro, sim? E aí foram começando a fazer certos cálculos para tentar achar essa questão da proporção de um elemento para outro dentro de um composto. Aí Lavoisier estudou a lei de conservação de massas. A gente já viu nas aulas iniciais, né? Eu falei um pouco de Lavoisier, o pai da química moderna, tá? E ele levou a lei da conservação das massas, que prevê que a matéria não pode ser criada nem destruída. Ela é transformada. Então, o que acontece? A partir de essa premissa, Lavoisier começou a fazer estudos e ver que tinha uma organização dos átomos. E a gente já viu isso aqui atrás, né? Que o átomo de um lado se conserva do outro lado. Essa era uma das premissas de Lavoisier. Então, ele falava assim o seguinte, olha só, se eu tinha nos reagentes 5 átomos de hidrogênio, nos produtos tem que aparecer esses 5 átomos de hidrogênio. Somente que esses átomos podem estar combinados com outros elementos. Não interessa, mas com outros compostos. Mas o importante era que se conservassem esses átomos. Tá? Eram iguais antes, eram iguais depois. E aí ele começou a fazer vários experimentos para tentar medir essas massas. Tá? E aí Proust, tá, deu a lei das proporções definidas. Tá? E eu vou explicar melhor aqui. Com a lei de Dalton e Proust, eles chegaram à lei de proporções múltiplas. Vocês lembram da aula anterior que eu falava que existia 4 tipos de cloros, né? E por isso esses 4 tipos de cloros dava a nomenclatura para diferentes tipos de óxidos ou de ácidos. Tá? Ok. Aí, nesse aprofundamento que se chegou a estudar, por exemplo, que as gramas de cloro era 71, que as gramas de oxigênio, quando eles pesavam, dava 16, e que a proporção hidrogênio-cloro dava 0,0225. E aí fazia uma relação entre elas e achavam que existia essa relação valendo 1. Lembram que o cloro tem vários números de oxidação, mas aparecem 4 números de oxidação mais conhecidos. Então, eles perceberam que aparecia uma proporção de 1. Ah, então significa que um óxido de cloro não é único. Aí começaram a analisar outro elemento que acharam. Ah, olha a proporção. A proporção de oxigênio para cloro já era diferente, pesando ele 3. Aqui outro composto, o óxido clórico, que eles não sabiam na época que era o óxido clórico. Aí foram calculando e vendo que as proporções de gramas de oxigênio para cloro, que eles achavam que era o mesmo composto, óxido de cloro, eles foram reparar que não, que existiam 4 tipos de óxido de cloros. Por isso que aí eles descobriram e que havia uma quantidade de oxigênio que poderia ser, sim, dependendo do óxido considerado. Então, se chegou a ver essa questão da lei das proporções múltiplas, tá bom? E aí chegou à conclusão de que essa comparação de grama de um composto de um elemento para outro, que achando que era a mesma natureza do mesmo composto, em realidade tinha o mesmo composto, era as mesmas coisas, sim, o mesmo composto de óxido de cloro, mas que tinha 4 diferentes classes. Isso era aí o que eles encontraram. Muito bem. Então vamos ver alguma questão agora sobre o balanceamento das reações químicas. E isso foi que levou a essa questão Lavoisier, Proust e Dalton para balancear as reações químicas.
uma reação química é como se fosse uma equação matemática, tá? Então, o que significa? Que deve existir, sim, que o número de átomos de um elemento nos reagentes, para que seja matematicamente certo, sim, tem que ser igual a o número de átomos desse mesmo elemento nos produtos, tá? E existem aí, então, umas regrinhas de como fazer esses cálculos, tá bom? E aí existem, sim, essas regras para balancear por tentativa, tentativa-erro. Beleza. Quando temos uma equação, ou vocês vão ver uma reação química, já vimos que tem elementos e produtos, certo? Eu não posso adicionar elementos, tá? Significa que se a reação é A mais B produz AB, eu não posso aqui, para tentar balancear, vou colocar aqui um mais A. Não posso fazer isso, não. Ela está assim e você somente vai modificar os coeficientes para multiplicar, entendeu? Não pode modificar subíndices, tá? Se vamos imaginar que tem H2O, produziu H2O mais alguma coisa ali, CO2, tá? Eu não consigo, na tentativa de tentar equilibrar os números do átomo, eu não posso modificar esses subíndices. Esses subíndices são fixos. Mas agora sim, eu posso sim multiplicar por um coeficiente. Então, por exemplo, digo, por um coeficiente ali. Temos a molécula de HCl, tá? Aqui produziu HCl mais alguma coisa, tá? Mais oxigênio, sei lá. Aí eu estou tentando balancear essa equação. E observo que se eu colocar um 4 aqui, multiplicando, eu consigo balancear essa equação. Você pode sim colocar um 4, um 3, o que precisar, sempre multiplicando a esse composto ali. Beleza? E qual é a dica de por qual elemento começo a fazer esse balanceamento? A dica é o primeiro. Olha, primeiro você vai balancear os elementos diferentes de hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio e oxigênio a gente vai deixar para depois, beleza? Aí, segundo, balancear hidrogênios. O terceiro, balancear oxigênio. Pode ser que também primeiro comecemos com oxigênio ou pode ser que comecemos por hidrogênio. Tudo depende muito da reação química. Por quê? Porque se eu vejo que temos um oxigênio sobrando ali sozinho, é mais fácil você deixar os elementos, sim, que você vê que está sozinho aqui, deixa para o final, porque é mais fácil você encaixar um número aqui para ele só multiplicar, tá? Que quando ele estiver aqui junto com uma molécula ali, com outro elemento. Então, vamos fazer exemplos para tentar fazer esse balanceamento ali. Beleza? Temos aqui esta reação. Pergunto, essa reação é de que tipo? Simples, decomposição, troca simples ou troca dupla? Coloca no chat. Qual tipo é? Simples, troca dupla, síntese ou decomposição? Dupla. Troca dupla? Dupla não. Aqui temos três elementos, olha só.
Foi o 5 somente se juntou com o bromo. Foi uma troca só, uma troca simples. E o hidrogênio ficou sozinho. Lembre que a troca dupla tem que ter pelo menos 2 compostos. Tá? Aqui o 5 ele está como elemento. Show? Troca simples, muito bem. Ok, qual é a dica? Primeiro, vamos, sim, eu vou colocar aqui reagentes e aqui eu vou colocar produtos. Com relação ao 5, por que eu vou começar com o 5? Porque o 5 é diferente de hidrogênio e de oxigênio. Ok, vou analisar o 5. Que temos? Quantos átomos de 5 temos antes aqui nos reagentes? Somente temos um, certo? E nos produtos, somente temos um também. Ou seja, que o 5 já está bonitinho ali balanceado. Tá bom? Beleza. Agora, o outro elemento que está faltando, que seja diferente de hidrogênio, é o bromo. Quantos temos de bromo nos reagentes? Um, certo? E quantos nos produtos? 2. Olha, temos aqui 2, certo? Poxa, não está encaixando isso aqui. Matematicamente não está fechando. Eita, caraca. Aqui um 2. Sim? Beleza. Uma das regras é que você pode multiplicar por um número antes da molécula para completar. 2 vezes 1, 2. Ou seja, que eu vou colocar aqui 1, 2. Aqui agora se temos 2 vezes 1, 2 bromos, e temos 2 bromos. Show! Ou seja que 5 e bromo já estão bonitinhos. E por último, deixamos o hidrogênio. Quantos temos de hidrogênio nos reagentes? 2 vezes 1, temos 2. E nos produtos temos 2 também, porque aqui é como se tivesse um 1, tá? 1 vezes 2, 2. Perfeito. Olha só, balanceou, balanceou, balanceou. Já temos aqui a equação balanceada. Ela significa que seria 5 mais 2 moléculas do ácido bromídico, o brometo de 5, mais hidrogênio. Ficou claro? Tranquilo. Tranquilo. Agora vocês vão fazer o seguinte. Vou deixar 5 minutinhos enquanto eu pego uma água. Show. Faça nesse aí. Já volto. Ele deixou a atividade enquanto foi buscar uma água.
E aí, pessoal? Eu deixei vocês fazendo ali, Giovana, esse exercício. Bom, vou fazer aqui para a gente avançar, senão a gente não vai conseguir avançar, tá? Já tem mais exercícios aí para fazer. Professor, Oi. deixou alguma atividade? Não, por quê? Não, Pensei eu que tinha falei para alguma fazer esse atividade. exemplo aqui. Ah, sim, ok, entendi. Tá? Pessoal, vocês conseguem fazer Semana que vem não temos aula, hein? Tá? Semana que vem é feriado, então não tem aula. Assim que ninguém por aqui falando alguma coisa de aula. Outra coisa, que eu ia perguntar. Vocês já checaram no aplicativo como aparece lá na Sava o valor da nota da AV, tudo isso certinho? Já aparece se é online, tem que agendar no Polo? Não, é online, né? Aparece online. Nova, professor, você fala? Na prova da AV, A minha tem que agendar. A a minha tua também tem que Presencial. agendar. tem que agendar no Polo, tá bom, tá bom, Isso. ok. Só que o simulado consegue fazer online, de um ponto. Mas o simulado vai ser o dia aqui de sala de aula, que é o dia 9 de maio, tá? Aham. Tá bom? Esse sim é online em casa. Tá bom. Mas não é da tua matéria, mas, por exemplo, da matéria que a gente tem na segunda, pelo menos eu tenho na segunda, a prova já está disponível. Se eu quiser fazer online, eu consigo fazer, não sei por quê. Hum, Isso deu aí problema, porque não, tem algumas que são no Polo e outras que tem que ser online. Que estranho que seja no Polo, porque essa disciplina não era para ser no Polo, mas tudo bem. Já agendaram? Não, agendamento ainda não está, né? Disponível. O meu tá, professor. Tá até pro mês 6, para mim poder agendar e fazer essas provas. Analisa, tem ali que aparece um trabalho? Aparece 7 a prova e 3 um trabalho? Tá. Entendi. Tá, pessoal, então a gente vai ter que Sim, fazer um aparece esse trabalho. trabalho. Esse trabalho colocaram de última hora, que não era combinado. Aí, Não aí vi eu vou. esse trabalho também. Então, Esse que trabalho é a acon- respeito de quê? então, esse trabalho que eu vou ter que montar, ele não está disponível ainda. Vocês têm que entregar esse trabalho. Semana que vem, não, a próxima aula já vi que várias turmas migraram para esse de trabalho 3 e prova 7. Então, o que acontece? Eu vou deixar uma lista de exercícios, tá bom? Poucos exercícios assim como para praticar que vocês façam do que a gente viu de exercícios e vocês vão postar lá na Sava o trabalho. Eu vou cadastrar o trabalho, tá, tá, tá. E aí vocês postam lá o arquivo e respondem um formulário, tá? Responde um formulário marcando a resposta certa, que para mim já chega aqui e já vou dar a nota automaticamente, beleza? Professor, depois podia fazer um passo a passo de como que anexa esse trabalho Vou no mostrar lá, tá bom, aplicativo. tá bom? É lá na Sava. Mas como esse trabalho pode ser entregue até a AV, então vocês vão ter um tempinho ali. Mas também no trabalho eu não vou deixar uma coisa de 50 perguntas, nada disso. Máximo umas 6 questões. E algo que tenha que ver também para praticar para a prova. Tá bom? Então vamos lá. No seu ponto, que valem dois pontos, analise. Valem os simulados. Até um ponto e um ponto. São 2 pontos ali de simulados. Agora, o trabalho são 3 pontos e a prova é 7. Eu achava que não tinha essa disciplina, mas parece que vai ser assim. Tá, vamos lá. Ok, então vamos começar aqui a balancear.
tá? Reagente. Produtos. Vamos começar com o alumínio, tá? Olha, o alumínio, deixamos o hidrogênio para o final. Temos um e um, certo? Temos um átomo e um átomo no reagente e um átomo aqui. Ah, eu ia ver a foto, Annalise. Tá. Agora, o seguinte, o cloro. Sim. Temos um de cloro, certo? Que acompanha o hidrogênio. E do outro lado temos 3. Tá. Ok. Beleza. Se são 3, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar aqui por 3, né? Para balancear os cloros. Beleza? Se eu coloquei o 3, beleza, agora vamos balancear os hidrogênios. Temos 3 vezes 1, 3 hidrogênios. E do outro lado só temos 2. Ó. Mas como esse hidrogênio está sozinho, é fácil você multiplicar por qualquer número, de tal forma que você consiga se adequar para esse formato. Aí o que acontece? Eu posso multiplicar por 3 meios. Professor, você pode multiplicar por uma fração? Pode. Olha só. Quanto fica? 3 e 3. Beleza. Então, vamos multiplicar por 3 meios. Se eu deixar assim, já está balanceado. Mas o que acontece? Matematicamente, não deixamos sem frações. Sim? Mas como uma equação, uma reação química funciona também como uma equação matemática, eu posso fazer igual que as equações. Para não deixar este número denominador em 2 aqui, eu posso multiplicar por toda a equação por 2. Mas igual que na matemática, se você multiplica por um número, uma equação, você vai ter que multiplicar por esse mesmo número todos os elementos. Por que multipliquei por 3 meios? Olha só. Tínhamos 3 hidrogênios. E do outro lado somente tínhamos 2, certo? Para que seja 3, eu preciso simplificar esse 2, certo? Multiplicar por 3 meios. Numerador, denominador, simplifica o 2. E que ficou? O 3. 3 igual a 3. Tá? Mas o que acontece? Se você multiplica por 2 uma equação, você multiplica cada termo por 2. Tá bom? Então, vai ser 2 de alumínio mais 2 vezes 3 de HCl produz 2 ASL3 mais 2 que multiplica 3 meios de hidrogênio. Continuamos. Fazemos os produtos que faltam. 2 de alumínio, 2 vezes 3, 6 de HCl, produz 2 AlCl3. E aqui temos a simplificação. Por isso que eu multipliquei por 3 meios, tá? E aí temos 3 e ficaram todos os coeficientes que acompanham a cada composto ali com o número inteiro. E não precisava deixar fração. Beleza? Ok. Vamos fazer mais um exemplo. Sim. Aqui temos cobre, prata, nitrogênio e oxigênio. Ok? Então, vamos lá.
reagentes, produtos. Vou começar pelo, sim, que não seja oxigênio. Então, vamos começar pelo cobre. Tá? Temos 1 de cobre nos reagentes. Tá? Temos que mais? 1 de cobre nos produtos. Beleza. Agora, estaria entre prata e nitrogênio. Qual dos dois vou escolher? Eu vou observar que a prata está sozinha aqui. Então, ele é mais fácil de a gente multiplicar por algum número quando está sozinho, tá? Que quando estiver acompanhado. Então, vou começar pelo nitrogênio. Nitrogênio temos 1. E do outro lado temos quantos nitrogênios? 3? Não. Olha, aqui é como se tivesse um 1, certo? 2. 1, quando tem um subíndice do subíndice, multiplica. 1 vezes 2. Bom? Então, seriam 2. Ok. Não está batendo. Ok, mas eu vou multiplicar então por 2 aqui. Então, vamos multiplicar aqui por 2. Beleza? Agora sim. Já temos 2. Como mexemos na prata? Vamos com a prata. Tá? A prata. Temos 2 de prata, certo? Aqui, depois desse balanceamento. E aqui temos 1. Por isso que eu deixei a prata para o final, porque assim, ó, temos 1, então consigo colocar um 2 aqui. Pronto, a prata ficou balanceada. E agora vamos torcer para que o oxigênio esteja também balanceado. Temos quantos de oxigênio aqui nos reagentes? 2 vezes 3, 6. E nos produtos? 3 vezes 2, 6. Quando se tem, de novo, o subíndice do subíndice é produtos. Tá? 2 vezes 3, 6. Ou 3 vezes 2, 6. Beleza. Ficou balanceada essa equação. Dúvidas? E para fechar, eu vou deixar aqui vocês para fazer esse daqui. De novo, tentem fazer esse daqui. E a gente finaliza esse aí. Já volto, peraí.
E aí? Estão fazendo? Pessoal, esse aqui tem hidrogênio, então hidrogênio deixem para o final. Comecem com o carbono, com o cloro. Eu aconselho começar com o carbono. Nesse caso, é um caso de exceção ali que eu acho que é melhor fazer primeiro carbono, faça no hidrogênio e deixa no cloro para o final. Por que eu deixo no cloro para o final? Porque ele está aqui sozinho, então acho que dá mais fácil para mexer com esse cloro aqui. Tá? E aí? Vamos fazer, tá? A gente já vai chegar aqui na finalzinho. Ok, então vamos fazer o seguinte. Então, eu vou colocar aqui reagentes, produtos. Eu vou começar com o carbono. Carbono, temos um de um lado nos reagentes e temos um nos produtos. Então, o carbono está ok. Vou começar com o hidrogênio. Não é a ordem. Mas, professor, por que já fica hidrogênio e cloro? Observe que o cloro está sozinho. Então, eu acho que eu consigo mexer nesse cloro. É mais fácil quando ele está sozinho de mexer no número nele. Tá? Aí o hidrogênio, vamos tentar checar. Então, vamos lá. O hidrogênio tem 4, certo? E do outro lado temos 3 e 1. 4. Não, 3. Não, 2 e 1, 3. Ok, 3. Não está batendo, certo? Mas o que acontece? Aqui temos 2. Mas se eu multiplicar por 2 aqui, o que aconteceu? Já vou ter 4. Olha, temos 2 daqui e 2 daqui. Beleza? Agora, o do cloro. Temos 2 de um lado e temos 2 e 2, 4. Se enxergaram esse de cloro aqui, não é? 2 vezes 1, 2, mais o 2 daqui, 4. Beleza. Eu vou multiplicar então, está faltando um 2. Vou multiplicar por 2 nesse aqui. Por isso que eu deixei o cloro para o final. Tá? E essa é a equação que já está balanceada. Beleza? Muito bem, pessoal. Então vamos deixar assim por hoje. Semana que vem não tem aula. Na próxima vez que a gente se encontrar, eu já vou falar sobre o trabalho, tá? Eu vou falar sobre o trabalho, como tem que postar e, e vamos continuar ainda com um pouquinho mais de reações, tá bom? Tá. Estão liberados. Um excelente final de semana ali para todos vocês. Valeu, professor. Boa noite para você também. Boa Você noite. também, professor. Tá, Igualmente. Tchau, tchau. obrigado. Ótima Tchau. aula. Boa noite e professor. bom feriado. Igualmente.
Boa noite. Eu vou postar logo já o conteúdo. Valeu. Tchau, pessoal.